O mundo havia mudado, as gerações cresceram, as cidades surgiram e a humanidade se espalhou por toda a Terra. Mas nesse processo, algo essencial foi perdido. A violência já não era a exceção. Tornou-se a rotina. A injustiça não causava espanto. Era simplesmente normal. Os pensamentos do coração humano se inclinavam sempre para o mal, dia após dia, sem arrependimento, sem qualquer limite. A criação, que um dia nascera em perfeita harmonia, agora gemia sob o peso das escolhas humanas. Deus observava, não com indiferença, mas com dor. A maldade havia tomado proporções profundas, e o homem tinha distorcido tudo o que lhe fora confiado. A terra estava cheia de corrupção, cheia de sangue derramado, cheia de orgulho. O propósito original parecia enterrado sob camadas e camadas de pecado. Foi então que uma decisão foi tomada. Não foi uma decisão impulsiva nem injusta, foi uma decisão que misturava juízo e misericórdia. A humanidade não podia continuar daquele jeito. O mal não poderia avançar sem limites. Haveria um fim, e depois desse fim, um recomeço. Mas mesmo em meio a toda aquela escuridão, havia uma exceção. Um homem que caminhava de forma diferente. Seu nome era Noé. Ele não era descrito como perfeito, mas como íntegro em seu caminho. Ele não seguia a multidão, não moldava sua vida pelos padrões que estavam ao seu redor. Enquanto o mundo se entregava à violência, Noé escolhia obedecer. Enquanto todos ignoravam a Deus, Noé caminhava com ele. E Deus falou com Noé, não como um rumor distante, mas como uma direção clara. O fim de toda a carne estava próximo. A terra seria julgada. As águas cobririam tudo. Mas Noé não seria destruído junto com o restante. Havia uma instrução: construir uma arca, uma embarcação gigantesca, sem precedentes, sem qualquer explicação lógica aos olhos humanos. Essa arca não era apenas feita de madeira e medidas. Era um sinal, um anúncio silencioso de que algo estava para acontecer. Enquanto Noé construía, o mundo observava e zombava. Chuva não existia como conhecemos hoje. Um dilúvio era algo inconcebível. Mas a obediência de Noé não dependia de aplausos. Dependia de confiança. Cada martelada era um ato de fé. Cada dia de trabalho, uma declaração silenciosa. O juízo se aproximava, mas ainda havia tempo. E assim, no meio de uma geração corrompida, erguia-se uma arca, não apenas como um abrigo físico, mas como um símbolo de esperança. Porque antes da chuva cair, Deus sempre anuncia. O dia chegou sem aviso visível. O céu parecia o mesmo. O ar parecia o mesmo. Nada anunciava o que estava prestes a acontecer. Mas Noé sabia. Um a um, os animais começaram a se aproximar. Eles não eram guiados pelo homem. Não eram forçados a ir. Eles simplesmente vinham. Pares caminhavam lado a lado. Espécies diferentes cruzavam o mesmo caminho. A criação, silenciosamente, obedecia. O que parecia impossível tornava-se real diante dos olhos de todos. A família de Noé entrou na arca, não como uma fuga desesperada, mas como uma resposta a um chamado. O interior da arca se encheu de vida, de sons, de movimento. A madeira, antes vazia, agora carregava o futuro. E então a porta foi fechada. Não por mãos humanas, mas por decisão divina. O tempo passou, horas, dias. E ainda assim, nenhuma gota caiu. O mundo continuava seu ritmo normal. As pessoas riam. A incredulidade parecia confirmada. Até que o céu mudou. As primeiras nuvens se tornaram densas. O vento ganhou força. O ar ficou pesado. Então, a chuva começou. Não era uma chuva suave, nem passageira. Era intensa, persistente. E as águas não vinham apenas de cima. Elas jorravam da própria terra. Fontes se abriram. Rios transbordaram. O solo, que antes sustentava a vida, agora se desfazia. O nível da água subiu rapidamente. Campos desapareceram. Cidades foram engolidas. Montes, antes firmes, tornaram-se ilhas temporárias. A força humana não resistiu. A arrogância não encontrou abrigo. O mundo que havia se afastado de Deus agora enfrentava as consequências. Dentro da arca, o balanço era constante. O som da chuva era ensurdecedor. As águas batiam contra a madeira sem cessar, mas a arca permanecia firme, não porque era perfeita, mas porque havia sido construída segundo a orientação certa. Dias se transformaram em semanas, sem horizonte, sem terra à vista, somente água. O antigo mundo havia desaparecido sob o dilúvio, e a humanidade, como era conhecida, havia chegado ao seu clímax final. O juízo estava completo.
Mas a história ainda não havia terminado. O silêncio voltou a dominar tudo. A chuva cessou, os céus se fecharam, e as águas, pouco a pouco, começaram a recuar. Durante dias, nada mudou aos olhos de quem estava dentro da arca. Somente o balanço lento. Somente a espera. Até que um novo sinal apareceu. Um vento soprou sobre a terra. As águas baixaram, os montes voltaram a surgir, e a arca repousou. Depois de tanto tempo à deriva, havia chão sob ela. Noé aguardou. Ele não se apressou, não forçou a saída. Soltou aves para sondar o mundo. Primeiro, o vazio. Depois, um ramo verde. A vida estava voltando. Quando finalmente a porta foi aberta, o que saiu da arca não foi apenas uma família. Saiu um recomeço. A terra estava silenciosa, lavada, marcada. O mundo antigo havia ficado para trás. Noé construiu um altar, não por obrigação, mas por gratidão. Ele reconheceu que havia sido preservado não por mérito próprio, mas por misericórdia. Então Deus falou novamente, não com juízo, mas com promessa. Nunca mais a terra seria destruída daquela forma. Nunca mais o mundo seria apagado pelas águas. Um sinal foi colocado nos céus. Um arco que surgiria após a chuva. Não como uma ameaça, mas como uma lembrança. A lembrança de que, mesmo quando o juízo vem, a misericórdia permanece. A história de Noé não fala apenas de destruição. Ela fala de limites. Fala de um Deus que não ignora o mal, mas que sempre oferece um caminho de salvação. A arca foi abrigo, foi advertência, foi esperança, e essa história continua ecoando até hoje. Toda geração é chamada a escolher, ignorar o aviso, ou confiar, zombar ou obedecer. Se essa história falou com você, curta este vídeo. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando histórias bíblicas contadas de forma profunda e envolvente. E nos comentários, diga qual história bíblica você gostaria de ver a seguir. Porque todo fim pode ser um recomeço.